Ok, vamos iniciar. Nesse momento, vamos orar, né, para a gente iniciar a nossa aula aí. Aula 2, né? Hoje o título é Fale Eva. Como o título desse módulo é Fale Mulher, né? Na primeira aula nós vimos de forma geral a mulher de Provérbios 31, né? Tem o link aí no grupo para quem ainda não assistiu, né? Ou quem quer buscar no YouTube direto, eu estou subindo para o YouTube, o meu YouTube, Miss Jane Leal, as gravações, então você pode assistir lá também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigada, Senhor, por cada aluna, obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra, onde em tantos países é proibido, Deus, sequer falar sobre religião ou citar o Teu nome, Jesus. Obrigada, Deus, porque temos tecnologia, temos conforto, temos acesso, temos Bíblia, temos conteúdo, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem provido em tempos, ó Senhor, de tanto desacreditar, de tanto apostatar, de tantas pessoas, ó Deus, que não querem estudar, não querem se aprofundar, mas querem viver só de experiências. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade e privilégio, Deus, de estar tendo acesso a esse conteúdo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tome conta dessa aula, esteja conosco, Espírito Santo, nos ajudando, nos ensinando e nos ministrando para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz para os que estão chegando agora. A gente acabou de começar, acabei de orar, vou expor os slides, e quem teve acesso ao material que está lá no grupo, né, conseguiu imprimir, ok, se não, vai acompanhando através dos slides. Hoje vai ser bem didático, bem rapidinho, porque o pessoal tem esse compromisso aí, né, então eu não quero cansar muito vocês, eu sei que só sai às 10, mas já são 8h17, e vamos embora. Deixa eu aqui compartilhar a janela. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo para vocês? Agora apareceu, né? Agora eu vi. Pronto. Vamos lá. Espera aí que minha cachorrinha aqui está querendo atenção. Ô, bebê, agora não. Agora não. Vamos lá, gente. Como eu tinha dito, módulo 1, Fale Mulher, aula 2, Fale Eva. O que será que Eva tem para nos falar nessa noite? O que será que Eva diria nos dias de hoje? Que conselho Eva nos daria nos dias de hoje, hein? Ela que passou lá pela primeira experiência, não teve mãe para ensinar, né? Não teve amiga para aconselhar, aquelas amigas, né, que a gente liga ali, amiga, isso, não sei o que fazer agora. Vê aí o que é que eu faço, me diz qual é a tua opinião. Eva não teve nada disso, mas ela teve o conselheiro maravilhoso, que era Deus, ao lado dela, né? Através de Adão, seu marido, aquele para o qual ela foi criada, né? Então, hoje nós vamos andar um pouquinho com Eva para saber qual foi o propósito que Eva foi criada, qual é o nosso propósito, por que fomos criadas, por que Deus teve essa ideia de criação da mulher, quando ele já tinha praticamente completado toda a criação. Mas aí ele olha para Adão e diz uma frase muito interessante. Ele diz uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Como é que Deus chegou nessa conclusão? Simples. Ele olhou para Adão, viu Adão ali no Éden sozinho,
viu Adão ali só cuidando dos animais, né? E ele disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Do que ele estava falando? De uma ajudante? Ele estava falando de uma empregada? Ele estava falando da faxineira, da secretária, de uma auxiliadora, de um complemento para o homem. Porque Deus tinha formatado o homem daquele jeito ali, para os trabalhos pesados, para administrar o jardim, para estar ali cuidando de toda a criação. Mas, certa hora, Adão ficou só, sem fazer nada, né? E o que será que Adão fez, hein? Por certo, alguma besteira, para Deus dizer que não é bom que o homem esteja só, né? Alguma arte Adão fez. Gente, eu estou brincando, certo? Mas é que Deus entendeu, né? Que toda a criação tinha o seu par. Por que a coroa da criação, o homem, não teria o seu par? Não é isso? Então, ele entendeu, viu, propositou e criou nós, mulheres, como aquelas que seriam a coluna, o apoio, a observadora, a que vê os detalhes, a que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, enquanto ele está preso numa só, a gente está ajudando em várias outras. É assim ou não é? A gente às vezes até diz assim, ó, fica aí fazendo só isso, deixa que eu resolvo o resto, né? Para ele não dar trabalho. Eu sei porque eu tenho um irmão mais novo, aí às vezes eu faço, ó, fica aí, resolve só isso aqui para mim. Pronto, aí dou só isso para ele. Pronto, o resto eu faço, deixa comigo. Porque senão não consegue. Termina o dia e ele tá só ali, naquela coisinha. Mas glória a Deus por isso, né? Porque Deus deu os dons e as capacidades inerentes ao homem e nos deu também dons e capacidades inerentes à mulher. A nossa delicadeza, a nossa destreza, a nossa capacidade, a nossa percepção, a nossa tenacidade, as nossas emoções. Quantas vezes vocês aí, mulheres casadas, já disseram assim, ó, oh, não anda muito com fulano não, porque tem um negócio em fulano que eu não vai dar certo. É ou não é? Quantas vezes? Por quê? Porque o homem não olha essas coisas. Não, é passa, é gente boa, deixa ele, vamos ver e tal. E quando menos espera, é caixão e vela preta, certinho, né não? Porque Deus nos deu essa capacidade de ler as pessoas, né? É um dom que ele nos deu, diferenciado do homem. O homem, ele é como uma bússola, ele é objetivo, ele aponta para ali, planeja como vai fazer para chegar ali, e é isso que ele faz. Pronto, a gente não. A gente olha para um objetivo e vê se o caminho tá bom, se vai chover, se tem curva, se tem pedra na estrada, se eu preciso levar uma roupa extra, se eu preciso levar salto alto, enfim, nós somos as assessoras, as auxiliadoras que olha todo o outro plano que Deus não vê. Que Deus não, que o homem não vê. Então, como está aí no slide, né? É uma promessa de que o homem teria uma ajudadora, alguém que o complementasse, que vem para coroar e completar a agora finalizada obra da criação. Note que Deus só dá o mandato cultural depois que ele cria a mulher. Até o homem, enquanto ele estava só, Deus não deu o mandato. Ele o pôs no jardim e o deixou lá. Mas quando a mulher chega, aí a coisa acontece. Tá vendo, meninas? Por isso que muitos homens precisam realmente de uma mulher ao seu lado, para que as coisas aconteçam, né? Para que as coisas realmente tenham uma nova perspectiva de vida, porque muitos não enxergam onde estão errando. E é aí que a gente entra como essa mulher que vai não ser a locomotiva, porque a locomotiva deve ser o homem. Nós vamos ser o segundo vagão, que está ali ao lado,
olhando os detalhes para que o caminho seja bom, né? E aí, o homem, né, depois que recebe a mulher, que olha, que Deus a entrega, eis aí a tua mulher, o que é que o homem diz? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Eva aparece primeiro na Bíblia como um ponto de exclamação, uma pequena poesia que expressa alívio, esperança e alegria. Não é à toa que a Bíblia vai dizer, né, que boa coisa encontrou um homem que encontra uma esposa. Engraçado, ele não diz nada pra gente, né, dessas coisas, mas pula essa parte. Pula essa parte. E vamos lá. Ué, saiu, foi? Ah, não, tá aqui. É porque para mim tá parecendo diferente. Então, aí a gente vai para o próximo slide e a gente vai ver o quê? Qual é o significado de idônea na Bíblia? Quando ele diz aí, né, em Gênesis 2:18, lhe farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deixa eu corrigir aqui. Uma ajudadora que lhe seja idônea. E aqui a gente vai ver, né, o significado na Bíblia, né, da palavra idônea, né? Aqui na apostila, não sei se vocês estão tendo acesso aí, eu coloquei em duas partes. Na Bíblia, significa adequada, apropriada ou qualificada para uma determinada tarefa ou função. Está relacionada ao caráter moral e à capacidade de uma pessoa, mais do que as suas habilidades técnicas ou conhecimento. Ou seja, nós somos adequadas para o que fomos criadas para ser. Não adianta. Não adianta. Não, porque a gente não é o sexo frágil. Não, porque a gente pode substituir o homem. Não, gente. A nossa estrutura física, ela é diferente da estrutura de um homem. Nós somos apropriadas para o que fomos criadas para ser. Nós temos uma resistência à dor que o homem não tem. Mas por quê? Porque nós fomos criadas para dar à luz. Note que às vezes a gente aguenta uma pancada, a gente aguenta uma injeção, a gente aguenta um negócio. Tem homem que viu a agulha de Irmaia, viu sangue de Irmaia, né? Leva uma topada, prestem atenção às minhas últimas palavras, porque meu pé vai ser amputado. Né? Tem gente que é assim, tem homem que é assim, não aguenta isso de dor. Mas por quê? Porque o nosso corpo, a nossa química, a nossa composição foi criada para isso. Então não adianta a gente querer mudar, não, porque agora eu vou fazer o papel do homem. A gente até faz até um certo ponto, mas a partir de um certo tempo você vai começar a se sentir sobrecarregada, cansada, emocionalmente fadigada. Por quê? Porque são exigências que vão ser tiradas de você para as quais você não foi criada para si. E qualificadas, né? Nós somos qualificadas para aquilo que nós fomos criadas para ser. Se uma boa mãe, se uma boa cozinheira para os seus filhos, para a sua família, para o seu marido, se uma mulher excelente, se a mulher de Provérbios 31 completa de tudo, mas nós fomos qualificadas para isso. Mas por que você está falando tanto nisso, Janaína? Porque hoje a ideologia que tem entrado de fininho na igreja, e eu estou fazendo assim de propósito, que é o sinalzinho da serpente, né? Que foi lá e conversou com Eva, que a gente vai falar disso daqui a pouco, tem entrado na igreja de maneira que as mulheres têm se levantado, de certa forma, para que se posicionem até contra os homens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode parecer radical, mas não é.
é incoerente eu dizer que sou uma mulher cristã e me posicionar como feminista. Não posso, não vai, não tem como. Aí, se você lê a ideologia feminista, ela vai tudo de encontro com o que nós acreditamos. Primeiro, como eu falei, né, na aula passada, começou com um propósito bom, como sempre, as meias-verdades, elas primeiro mostram a sua face boa. Não, porque era liberdade, era para exigir o voto, para que as mulheres fossem contadas, tudo mais. Ok, mas existia uma segunda fase. Não, agora nós queremos a liberdade sexual, queremos escolher com quantos parceiros, se vai casar, se não vai e tal, e queima sutiã na praça, joga sutiã para cima, ninguém usa sutiã, acabou-se. E se culminou em quê? Em libertinagem sexual, né? Confundiu-se a liberdade com a libertinagem. Quando a mulher não foi criada para isso, o propósito dela é que ela foi criada para o seu marido e o seu marido foi criado para ela, tá? E, por fim, a terceira fase do feminismo é essa que nós vivemos hoje. As mulheres que se dizem feministas, que eu chamo de feminazi, né? São aquelas coisas horrorosas, gente. Como, quem aqui que se diz feminista e é cristã tem coragem de dizer, irmã, a paz do Senhor, cadê você na marcha das vadias? Faz sentido? Não faz. E é aquela apelo sexual, e mostra o corpo, sabe, se deturpa inteira. É uma ação tão maligna que a mulher deixa de se parecer com uma mulher. Ela começa a se parecer sem nem com o quê. Então, nós não fomos criadas para ideologias, nós fomos criadas para servir a Deus, para servir junto com os nossos maridos em uma missão. Nós estamos em submissão a ele, mas não é subjugada, é sob o comando, lado a lado, na mesma missão, olhando para o mesmo objetivo. Para isso que nós somos adequadas, apropriadas e qualificadas. E aí a gente tem o sentido no dicionário, que é o sentido que o mundo nos dá, mas que também nós podemos trazer para nós. Convenientes, né? O que é próprio para alguma coisa, ou seja, uma mulher cristã, uma mulher exemplar, não é isso? Ela é própria daquilo que ela professa, capaz de realizar bem algo. Uma mulher que está feliz, que com quem ela é, que ela se entende como ela é, que entendeu a missão dela, ela é capaz de realizar bem essa missão. E competente para o que foi designada, como eu falei no início. Ela realiza bem alguma coisa. Ela faz com que suas habilidades sejam ali direcionadas para o sucesso da sua família. Então, voltando aqui para a apostila, vai dizer que a expressão ajudadora idônea é uma expressão bíblica que se refere a uma mulher que complementa e fortalece o marido, incentivando, intercedendo e sendo um porto seguro. A palavra idônea significa que a mulher é capaz, honesta, íntegra e moralmente adequada. Tem algo mais bíblico do que isso, gente? Não tem, né? Se tem algo mais cristão, não tem, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa questão da ajudadora, ela muito mais é do que ajudante. Ajudante é aquela pessoa que faz somente o que lhe é mandado, e ela é limitada. Não. A ajudadora, ela usa as suas habilidades para fazer com excelência com que o outro também tenha o seu sucesso. E aí a gente vê nos atributos de Deus justamente essa expressão, né? Que essa mulher, ela é moralmente adequada. Mas até agora tudo certo, tudo bem, estava Adão e Eva lá, vivendo no paraíso, tudo muito direitinho. Deus dá a orientação de que de toda árvore do jardim podem comer.
Só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morram. Porém, sabe quando você está bem feliz no casamento? Quando está indo tudo bem, tudo certinho. Sabe, você, assim, você está até com medo, porque está tudo tão certinho. E aí, tem que chegar alguém para falar alguma coisinha só para você. Não, mas tem certeza que seu marido é isso tudo mesmo? Tem certeza que sua felicidade está só nisso mesmo? Você se contenta só com isso? Não é? E aí é o que eu coloco aí nesse slide. Mas cuidado, a serpente está sempre a postos para inserir uma meia-verdade e subverter a ordem das coisas. Aí é a pergunta que tem, ou a proposta que tem aqui na apostila. Para quem a mulher idônea não deve dar ouvidos? Porque as serpentes, infelizmente, se procriaram pelo mundo todo e elas estão ao nosso redor. E a gente tem que ter, muito cuidado, nós mulheres, porque nós caímos, sim, pelo ouvir. Desde o princípio, né? Aí a recomendação é que vocês, quando chegarem nesse ponto da aula, peçam que suas alunas leiam o capítulo de Gênesis 3, e principalmente a parte do diálogo da serpente com Eva, para que vocês vão discorrendo com elas o jogo de palavras que a serpente vai fazendo com Eva para fazer ela engodar. Vamos lá. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Deus disse para não tocar? Está vendo que a serpente já confundiu Eva? Ele disse para não comer. Então, uma simples palavra já entrou aqui do que Deus não tinha dito. Ou seja, a conversa ela já não é mais reproduzida 100%. E então disse a serpente: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí, olha só, aqui a serpente ela planta o quê? A dúvida. A dúvida naquilo que Eva já não tinha tanta certeza, porque quando ela afirma a frase, já entra uma coisa aí que Deus não disse. E aí, no 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, o desejo veio pelos olhos, porque ela começou a olhar para a árvore depois da meia-verdade de Satanás de maneira diferente. E é assim ou não é quando planta uma suspeita na mente da gente? Ou quando a gente cisma com alguma coisa, a gente já começa a olhar de maneira diferente, começa a ver ali os detalhes, focar mais. Então, o que é que a gente aprende com isso aqui? Aí você vai para a apostila. Ao final, Eva caiu por ouvir quem não devia, porém a sua queda começou primeiramente na mente dela. Ela pensou, olhou, né? Cobiçou, pronto, estava feito. O que é que a Bíblia diz? O desejo começa pelo olhar. Você olha, acha bom, deseja. O desejo desce para o coração, ou seja, o pecado já está à porta. E aí, para praticar, é só um pulo. Tá feito, né?
A mente de Eva foi corrompida pela astúcia de Satanás. E assim, muitos casamentos têm sido destruídos por meias verdades, por meias palavras, por algum mal-entendido ou alguma outra coisa que a gente não para, não ora, não ouve Deus. A Eva se levanta e você diz: eu sou, eu faço, eu não quero mais. E destrói seu casamento por falta de discernimento. Destrói aquela paz que estava no seu lar por falta de entendimento. Tem um comentarista bíblico que vai dizer: uma vez corrompida a mente dos homens, toda a sua personalidade se torna incapaz de fazer o bem. Por quê? Porque a mente é o centro do governo. A Bíblia vai falar muito do coração, mas quando a Bíblia fala coração, por exemplo, guarda o teu coração, pois dele procede todas as saídas da vida, ela está falando da mente. É a mente, é onde a gente pensa, é onde a gente sonha, é onde a gente projeta, é onde a gente realiza, muitas vezes, os objetivos. Entende? Então, assim, eu dou o conselho a vocês de darem bastante ênfase nisso aqui. Porque essa falta de sabedoria, essa falta de firmeza, essa falta de conversa, né? Muitas vezes entre marido e mulher, tem enchido os gabinetes com problemas simples de resolver. Comunicação. Porque muitas vezes o engano vem, um não fala com o outro não fala com um, fica pensando, tira as próprias conclusões e pronto. Dali está feito o desastre, né? Então, vejam essa parte de ler Gênesis 3 com ela, mastigando, bem devagarzinho, frase a frase, façam elas lerem, façam perguntas a elas, para elas fazerem perguntas ao texto, porque aqui está a chave da aula. Aqui é Eva falando literalmente o que Deus disse e o que Deus não disse. E é Eva literalmente sendo o meio pelo qual o pecado começa a entrar, porque o pecado só entra quando Adão come do fruto. Tanto é que Deus só vem ao jardim quando Adão come do fruto, né? E aí eles se escondem porque os seus olhos, né, descobrem que estavam nus porque eles estavam vestidos da glória de Deus, e quando o pecado entra, a glória de Deus se vai e eles se escondem, e Deus vem ao jardim e pergunta: Adão, ele não pergunta por Eva, ele pergunta por Adão. Por quê? Porque a administração do jardim tinha sido dada a Adão. Era com Adão que Deus tinha feito a aliança e era a Adão que ele tinha dado a ordem. E por que Adão comeu? Não sei, vou perguntar isso a ele quando ele chegar no céu, porque é uma pergunta que eu tenho para fazer para ele. Que história foi essa dele ter recebido a ordem e ter comido, porque a mulher mandou, né? Come. Olha aí, que fruto bonito. Era só perguntar onde você pegou isso, menina. Mas, enfim, Deus sabe todas as coisas, Deus é soberano, né? E ele tinha isso também sobre o controle de suas mãos. E aí, depois de passar por isso, a gente entra na questão das qualidades da mulher virtuosa, né? Da mulher idônea, desculpa. A mulher idônea, ela tem como qualidades essas que estão aí, básicas. A gente pode ter mais, a gente pode ter 500 qualidades. Você vai achar mulheres com muito mais qualidades do que essa, outras com muito menos, mas todas nós teremos pelo menos essas qualidades aqui, certo? Virtuosa, que a gente viu na aula anterior as qualidades da mulher virtuosa. E você pode voltar para o estudo da aula anterior e citar aquilo que a gente falou lá, né? Do que é do que é ser uma mulher virtuosa. Ela é sábia, né? Teme ao Senhor, faz da sua vida um altar de adoração a Ele, sendo direcionada pela vontade de Deus, porque ela sabe que tudo que ela precisa vem de Deus. E se ela orar, ela sabe que Deus vai prover. Inspiradora,
é uma mulher que motiva, que entusiasma, que transmite confiança e esperança. Sabe quando o marido noivo chega e diz, olha, eu estou pensando em fazer assim, assim, assim. Tem horas que realmente a gente vê que não tem futuro? Tem. Mas a gente pode, não precisa acabar com o sonho da pessoa, gente. Precisa acabar com a vida da pessoa. Tá doido? Ficou burro? Não é assim que chega. Não seria, você chega, não seria melhor analisar isso, analisar aquilo, para ver se realmente vai dar certo, sabe? Não é jogar um balde de água fria na pessoa, não. Porque aí você acaba com a confiança dessa pessoa. Ser equilibrada, é mulher que está em equilíbrio, ela é estável, ponderada, sensata, prudente, razoável, imparcial, ela é justa, sabe? Ela não é aquela pessoa que é de lua, que a pessoa tem, oi, tá bem hoje para conversar? Ou só semana que vem? Ou só quando a face da lua mudar? Sabe? É alguém que pode chegar junto de você e saber que pode conversar e que você vai ouvir, e mesmo que você esteja com raiva, ou mesmo que você tenha passado por alguma coisa, você vai dizer a coisa certa, não vai dizer impulsionada pelas emoções. Você estará equilibrada ali. Harmoniosa, é uma mulher coerente, compatível, concordante, condizente. É a mulher que ela é o que é em casa, também é o que é na rua. Ela é o que é com o marido, também é o que é com as amigas, sabe? Não é aquela pessoa que na rua é o amor de todo mundo e em casa é o desamor da vida inteira. Não. É uma pessoa que ela é coerente, ela vive o que prega. E a mais importante, eu diria, de todas, né? Intercessora. É uma mulher que ora em favor das outras pessoas, da família, da igreja, da nação, se coloca como intermediária entre Deus e as pessoas com fé e ousadia. Na prática, isso está na apostila, tá? Incentiva o marido a crescer espiritualmente, emocionalmente. É força, sabedoria, inspiração para o seu marido. É um porto seguro, trazendo amor, paz, estabilidade nos dias difíceis. Ajuda a tomar as decisões mais difíceis de maneira sensata. Eu não quero saber disso mais, não. Não me fale mais desse assunto, não. Eu não aguento mais isso, não. Pelo amor de Deus. Gente, ele vai se aconselhar com outra, tá? Continua assim. Ele vai achar uma bem gentil e amorosa para ouvir ele. Depois não reclama. Porque é assim que acontece. É assim que acontece no dia a dia. Essa mulher idônea, ela não usa capas, ela vive o que prega e ensina, intercede pelo marido, pelos filhos, pela família, entrega tudo nas mãos de Deus. Ela é uma mulher consciente do que ela é, feminina, mas na sua força de mulher, ela consegue conduzir, amparar e direcionar. Ela não vai carregar, mas ela consegue direcionar. Vocês sabem do que eu estou falando. A gente conversando direitinho, a gente consegue, vamos dizer, um duplo twist carpado no meio da rua. Se a gente tiver o jeito certo de falar, né? É a costela que o Senhor Deus tomara, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe, né? Isso eu estou lendo da apostila, vocês vão ver. Para encerrar, fomos criadas para ajudar, acompanhar, andar junto, estar ao lado. Não somos menores ou superiores, somos iguais em uma mesma missão, apenas com funções diferentes. Olha aí o que precisa ser enfatizado, né? E a nossa estrutura fisiológica nos mostra isso claramente, através de músculo, força, resistência, tudo atribuído a cada para cada um desenvolver os seus papéis com a máxima excelência. Fomos criadas para somar,
e não para dividir. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Meu Deus, será que eu estou me fazendo entender mesmo? Não, porque foi uma aula, assim, foi uma aula bastante esclarecedora, sabe, missionária? Uhum. E uma aula muito, assim, até bonita de se ouvir, as qualidades da mulher de Deus, né? Não é? É Eu quero bonito de ser, se ouvir as qualidades. Eu quero ser essa mulher. Eu fiquei eu estou pensando, treinando. eu, foi uma aula simples de se compreender, e o que a gente tem que fazer agora é buscar para ser essa mulher aí, né? Porque é um negocinho difícil, viu? É, É difícil. É. exatamente. Porque a velha Eva, né? A Eva não convertida, que ainda habita aqui, ó, nessa carne, ela briga todo dia com a nova Eva que nós queremos ser. Todo dia eu mato ela e todo dia ela ressuscita. É incrível. É uma danada ela, meu Deus do céu. É, Ainda vou descobrir quando é que essa danada morre. Acho que só na glória mesmo. Tem jeito. é mesmo, só na glória. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Só Nem dormir complementando, ela dorme. só complementando, Sim, assim, ela está falando agora que a gente mata ela e ela ressuscita todos os dias, mas o mais ela não importante de morre. tudo, o mais importante é a gente entender e saber que nós precisamos melhorar, porque tem muitas mulheres que elas não entendem que precisam. E nós precisamos todos os dias melhorar. E quando a gente tem essa consciência, já é um ponto positivo, de a gente Verdade. entender que a nossa carne, ela quer fazer uma coisa, mas com a força do Espírito Santo, a gente tendo aquela consciência de que tem que buscar em Deus, aí sim a Isso. gente vai matando todo dia. Ela quer ressuscitar, a gente mata. Quer É. ressuscitar, mata. Não com a nossa força, mas com a força do Espírito Santo. Então é o mais Isso. importante. Tendo essa consciência, a gente já está no caminho certo. Exatamente. E é isso que vocês têm que passar para as alunas de vocês, quando vocês forem dar essa aula, né? Por quê? Porque quando a gente está dando aula, às vezes transparece isso, que a gente já é perfeita, que a gente já é transformada, que já já vai sair a casinha aqui de trás, né? E que a gente vai sair voando. Mas não, que a gente transpasse isso para nós. Ó, a gente também passa por essa guerra, mas precisamos passar juntas, umas ajudando as outras. Por isso que estamos aqui, por isso que o discipulado existe, por isso que, né, a gente está nesses estudos, porque estudando e ensinando, a gente também é lembrada, é aperfeiçoada, né, faz parte da caminhada, né, a gente vai sendo pouco a pouco lavado pela palavra, né, e se transformando naquilo que Paulo diz a Timóteo, né, irrepreensível, naquilo que a gente consegue fazer a cada dia, não é assim? Então, que a gente consiga na aula justamente passar isso, ó, eu também passo por essas lutas, mas Deus me ensinou a fazer isso, isso e isso, mas eu consigo assim, assim, assim. Isso é discipular, isso é realmente caminhar junto, né? Então, um outro, passando experiências e realmente não querendo ser, né, já o Jesus da história, não. Até porque todas as discípulas são de Cristo. Nenhuma discípula é de ninguém aqui. Somos todas de Cristo. Amém? Eu tenho uma pergunta também. Lá vem. Na sua concepção, o diabo tem mais ódio do homem ou da mulher? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque você falou aí, né, de como o homem é mais lento, né, que a mulher. A mulher é mais rápida, mais... E aí a gente tem uma sobrecarga extraordinária, né? Não só física, mas como mental e também espiritual. E a impressão que dá é que realmente a impressão que dá a mim é que realmente o diabo ele tem mais ódio da mulher do que do homem, porque eu mesmo, assim, eu vivo uma batalha espiritual tremenda, assim, que meu esposo não chega nem perto. Ele deita e dorme feito um anjo. Eu deito e durmo feito Davi, sabe? Eu durmo e deito feito Davi. Então, meu Deus do céu, é a impressão que eu tenho, e você dando essa aula também trouxe essa minha memória, né? De como o diabo tem ódio da mulher. Eu queria saber a Sim. sua opinião. A minha opinião é que o diabo ele tem ódio do ser humano.
Porque o ser humano, na cabeça do diabo, tomou o amor de Deus que era para ser para ele. Porém, ele ataca mais as mulheres, porque as mulheres se apresentam mais espiritualmente. As mulheres, elas têm essa ligação direta com Deus mais facilitada. Por quê? Nós somos... Cristina, eu vou desligar teu microfone, viu? Nós somos o portal para a vida. Nós trazemos vida a esse mundo. Notem que para o Cristo vir, ele passou pelo ventre de uma mulher. Isso é muito poderoso, gente. Isso é uma ligação espiritual que vocês não fazem ideia. Ideia. Por isso que, para equilibrar as coisas, Deus deu o sacerdócio ao homem. Entendeu? Porque imagine, a gente com esse poder de trazer a luz, de trazer a vida, né? Muitos homens quando dizem, né? Olha, eu não sei o que seria dos homens sem as mulheres. Eu falei, não tinha nem nascido, meu filho, porque até para existir vocês precisam da gente. Né? Então, isso é muito poderoso, Gilda, espiritualmente falando. Você se torna uma chave. Claro que a chave que abre e fecha a porta é Jesus, não estou colocando nesse patamar, mas você se torna a chave para que a vida venha a existir. E não é qualquer vida, é a vida da coroa da criação. Então, com esse elo espiritual, essa ligação espiritual, que muitas chamam de sexto sentido, de intuição, não, é o Espírito Santo em nós e essa ligação espiritual que não pode ser negada, né, que nós temos com Deus, que nos faz ter essa facilidade de nos conectar, de ter o chamado à oração, de ter o chamado à intercessão, de ter o chamado à coluna, de ter a visão espiritual aberta mais rápido do que os homens, entende? Então, ele nos ataca mais por isso, mas ele tem ódio igual dos dois, é do ser humano. Mais alguém? Alguém quer falar? Ferlena quer falar, é? Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo desativar teu microfone, teu mudo. Alguém mais? Senão, vou pedir para a missionária Sônia orar. Não? Ninguém? Então, vamos encerrar, gente. Missionária Sônia, está por aí? Tô aqui. Pode orar encerrando. Se tiver alguma coisa para falar também, pode falar, e aí ora encerrando. Não, a aula foi muito boa, bem, dá para entender bem mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Amém, Está sendo amém. um canal de bênção para nós. Amém, Amém? missionária. Então, vamos Orem agradecer. por mim. Pode deixar. Do mesmo jeito, tá, gente? Eu vou subir o vídeo de hoje para amanhã, porque demora um pouquinho, porque ele é pesado, né? Quase 1 hora, mas acho que amanhã já está no grupo, tá bom? Pode orar, Miss. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula, mais esse momento que nós compartilhamos aqui. Senhor, que esse compromisso, que esse momento, Senhor, venha crescer cada vez mais no nosso coração, Senhor. Não fique somente numa obrigação, mas que venha gerar em nós esse amor, esse compromisso, que vamos ter uma com as outras, para o crescimento, Senhor, da tua obra, Pai. E a começar nas nossas vidas. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Quero pedir também a bênção sobre a vida da missionária Janaína. Derrama a tua graça, o teu poder. Manifesta cada vez mais, Senhor. Oh, Senhor, os dons que o Senhor tem dado a ela. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, meninas. Paz, Deus abençoe. Deus abençoe. Até daqui a 15 dias, tá certo? Eu vou colocando lá no grupo, viu? Beijo para vocês. Bom monte para quem vai, bom feriado para quem não vai. Amém. Fico com Deus. Tchau. Amém. Tchau.